Aí, Ah, perfeito. fica à vontade, Marcos. Obrigado. Marcos, acho que agora o Marcos que deu. A internet dele deve ter caído lá. Sim. É o pessoal do norte chegando. Ele saiu e deve voltar agora, só mais um instante. Melhor interromper a gravação? Não, pode deixar. Ele Aí, ó. voltou. Isso. Marcos, agora sim, tudo certo. Obrigado mais uma vez, Marcos. Fique à vontade. Eu acho que ele está com algum problema De de conexão. conexão. Esse é o pior horário para nós aqui, na internet fica ruim em toda parte. Vamos esperar um pouquinho, ver se está Tempo beleza. da minha vida. Ah, voltou. Marcos? Estão me ouvindo, gente? Agora sim. Agora sim. Agora não. Eu vou desligar o vídeo. Alô, alô? Está me ouvindo? Oi. Agora estamos ouvindo. Tá, mas com esse delay todo? Sim, tem que começar que nós não escutamos nada até agora, não. Marcos? Não vai ter sistema natural. Marcos. Ele não tá nos ouvindo também. E ele tá falando. Tô mandando a mensagem para ele aqui. O pior é que eu acho que ele não vai conseguir ver, Igor, porque ele falou que tava com o celular. Gente, vocês... Alguém está me ouvindo? Oi, Marcos, nós estamos te ouvindo agora. Você consegue nos ouvir? Agora sim. Bem, até o momento a gente não conseguiu lhe ouvir. Tá. Ok. Então, vamos tentar mais uma vez. Ok, agora a gente consegue ouvir você. Ah, não, agora estabilizou. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o que a gente faz em relação à recuperação de áreas degradadas no Instituto Tecnológico Vale. Priscila, próximo slide, por favor. Então, quando a gente fala como leigos, né, o que é recuperação de áreas degradadas, né, todo mundo entende, isso é meio intuitivo, né, que você pega uma área degradada como essa mina aqui e transforma algo que é ambientalmente, ecologicamente bem mais agradável do que a mina, né, que são os ecossistemas naturais. Só que o que as pessoas normalmente acham, né, é que você vai numa floricultura, você vai num viveiro e compra as plantas, planta e tudo se resolve.
Mas isso, na prática, não funciona assim, porque além de colocar uma cobertura florestal ou vegetal no local, né, a gente quer, durante o processo de recuperação, né, reestruturar o funcionamento e a estrutura ecossistêmica, que é um desafio muito além. E com esse alvo, né, com esse objetivo, né, a gente tem pessoal da RAD, né, tem interface com todos os grandes temas da atualidade: biodiversidade e serviços ecossistêmicos, carbono, né, essa vegetação, ela sequestra carbono, recuperação de áreas degradadas é o método mais eficaz que a gente tem hoje, né, para sequestrar carbono. O tema água sempre é importante no contexto RAD. A geoquímica, quando a gente pensa em rejeitos, em materiais contaminados e outras circunstâncias. A gente tem uma interface muito grande com a socioeconomia, né? Porque algumas plantas, né, a gente além de melhorar a biodiversidade, né, a gente quer melhorar o bem-estar humano. Então, às vezes a gente planta espécies, né, que são aproveitados, a madeira deles, ou produtos não madeireiros. Aqui em Carajás, a gente tem 2 espécies bem emblemáticas, né, que a gente planta exatamente para a população, né, para pessoas locais, coletarem folhas, frutos, né, que são o jaborandi, que é utilizado para extrair um remédio, o pilocarpina, né, que ajuda no tratamento de glaucoma, e a castanha do Pará, que carrega, né, o estado em que nós estamos até no nome. Super importante, um fator econômico aqui super importante. A gente precisa considerar também mudanças climáticas, porque uma árvore que a gente planta hoje, ele pode viver 50, 100, 200 anos, né? Então ele precisa ser apto para aturar, né, para tolerar as condições climáticas, não só de hoje, mas também aqueles que a gente prevê para daqui 30, 50, 100 anos. Tá? E quando a gente pensa no monitoramento, né, a gente pega tanto as lupas, os microscópios, né, e a biologia molecular para inferir sobre os processos que estão se restabelecendo, como a gente também veja como a gente enxerga as nossas áreas visto pelo espaço, né? Então a gente faz tanto análises moleculares como a gente também análises de imagens de satélite. Priscila, próximo slide, por favor. Então, no ITB, a gente estruturou a recuperação de áreas degradadas em 5 pilares. Nós temos os estudos de baseline, nós estudamos os ambientes, nós selecionamos espécies que a gente pode utilizar, pode levar para essas áreas, a gente tem um manejo e a gente aprimora técnicas de plantio, e a gente tem um monitoramento. No baseline, a gente tem lista de espécies que ocorrem em sistemas vizinhos, para a gente saber o que é nativo, o que é exótico, o que é invasor. A gente tem estudos processos ecossistêmicos dentro dos ecossistemas naturais em volta das nossas áreas degradadas, né, para que a gente pode definir os targets da nossa recuperação. No segundo pilar, nos ambientes, né, a gente estuda solo, substratos, disponibilidades de nutrientes, mudanças climáticas, né, mudanças no microclima devido supressão de vegetação, por exemplo, a temperatura aumenta e esses estudos dos ambientes, eles têm 2 vértices, né? Primeiro, a gente usa esses dados, né, para alimentar a próxima coluna, o próximo pilar da seleção, né, e saber a quais condições ambientais as espécies precisam ser adaptadas. Também, isso eu mostro daqui a pouco, a gente tem projetos para recuperar ou restaurar
ecossistemas que são bastante peculiares, que são bastante raras, né? Para que a gente pode criar hábitats para espécies super ameaçadas, super endêmicas, super restritas. Tá? Então, esses dois objetivos nessa pilar. No pilar da seleção, a gente seleciona espécies, isso não são apenas plantas, mas também micro-organismos, inóculos, fungos micorrízicos, risóbios, tá? Em nível de espécie e também em nível de populações, porque nem todas as espécies, né, apresentam uma uniformidade genética, né, e alguns genótipos eles podem ser mais adaptados ou menos adaptados. Tá? Uma vez selecionado as espécies, né, a gente vai no pilar manejo, onde a gente tenta produzir essas plantas em grande escala. Então a gente verifica, produz semente, como a gente pode produzir mais semente, como a gente pode armazenar essas sementes, tá? A gente estuda diferentes técnicas de implementação dos propágulos, né? Por ritossemeadura, por plantio de mudas. Tudo isso a gente analisa e tenta melhorar. Tá? E uma vez instalado o sistema, a gente faz o monitoramento, ou seja, a gente mede o sucesso das áreas, das atividades nas áreas. Para isso a gente desenvolveu algumas metodologias e eu vou falar um pouquinho de cada um. Tá? Na verdade, eu vou começar com o segundo pilar, com os ambientes. Priscila, próximo slide, por favor. Então, isso aqui é um projeto que começou no início desse ano, que chama Biocimentação, e tem o objetivo de restaurar as cangas de Carajás. As cangas de Carajás, quem já teve a oportunidade de visitar essa região, são caracterizados por crostas lateríticas, são camadas duras, né, de ferro, tá? E essas camadas se formaram durante períodos geológicos longos, através de cascalhos ricos em ferro. E o que acontece é que em condições anaeróbicas, né, existem algumas bactérias redutoras de ferro que transferem elétrons, né, para o ferro e reduzem o ferro, né, para que ele fique disponível. Quanto as condições se tornam aeróbicas, né, isso aqui é o resumão do resumo, tá? Quanto as condições se tornam aeróbicos, de novo, esse ferro 2, ele tende a precipitar e formar essas camadas que a gente conhece como canga. No projeto, a gente objetiva, né, de pegar esse processo que a gente tem descrito dentro do laboratório e transformar ele num produto que a gente pode aplicar em escala industrial, né, para que a gente pode criar esses hábitats e gerar novos hábitats para a flora e fauna desses ecossistemas que está extremamente ameaçada. Próximo slide, Priscila, por favor. Então, o que a gente faz, né, em termos de seleção? Temos várias metodologias, a gente estabelece uma série de critérios, né, e esses critérios variam, os conjuntos de espécies também variam, e assim a gente está no trabalho gradativo, né, sempre melhorando essa seleção para que a recuperação se torne cada vez mais eficaz. E aqui, feito em 2019 e 2020, esse trabalho, né, a gente saímos do pressuposto, né, que cada área ele tem suas condições abióticos, né, o clima, o solo, tá? E a espécie, com suas adaptações, com seus traços funcionais, ela precisa ficar dentro desse espaço funcional para ser apto em crescer lá. Tá? Então, a gente tem aqui uma área
hipotética, né? Pode ser uma pilha de estéreo, essa área verde e azul, né? E isso é a nossa área. Cada espécie que tem os traços que caiam lá dentro, né? Ela é apto, enquanto as espécies fora desse espaço azul-verde, não vou discutir com vocês essa cor, ela não está apto para ser levado a essa área. Tá? Próximo, Priscila. Então, a gente fez uma análise, utilizamos quase 250 espécies, a gente tinha de vários ecossistemas, essas espécies, né? Os azuis são de floresta, as cinzas são das cangas, e os vermelhos nós utilizamos para determinar esse espaço funcional, porque isso a gente chamou de espécies persistentes, espécies que a gente conseguiu mostrar ou encontrar nessas nossas áreas, nessas nossas pilhas de estéreo. E aí a gente fez uma análise multivariada com 14 ou 18 traços, tá? E definimos esse polígono e todas as espécies, em todos os eixos que caíram lá dentro, né, a gente validou como selecionadas. E as que caíram fora são as não selecionadas. Aqui no gráfico, as selecionadas são representadas por uma bolinha maior. Tá? E a gente fez um proof of concept, né, um teste desse conceito. Próximo, Priscila. Tá? Então, a gente pegamos mudas de todos os viveiros do entorno que a gente conseguiu e plantamos em pilhas de estéreo, e depois de 24 meses a gente verificou sobrevivência e taxa de crescimento. E a gente pode ver aqui, né, que as espécies que foram selecionadas apresentam uma sobrevivência e um crescimento, isso está na publicação geral, né, maior do que os não selecionados. Tá? Então, o conceito aqui funcionou. Tá? Agora, o próximo trabalho tem um pós-doc, o Johnny, que vai pegar essa lista de espécies e vai verificar como a gente agora pode minimizar essa lista de 109 espécies, né, que a gente selecionou, mais aqueles persistentes, né, para que a gente tenha todas as funções e todas as características desejáveis dentro dos nossos plantios para um custo mínimo. E aí a gente pode também verificar se a gente pode incluir por custos um pouquinho mais elevados, talvez, uma certa redundância, mas que a gente tem um conjunto mínimo, né, para ter todas as funções. Em breve deve sair esse trabalho. Então, agora já passamos para o monitoramento, e um dos desafios do monitoramento é a seleção de variáveis. Existem inúmeras propriedades ecossistêmicas que a gente pode medir para inferir sobre funcionamento ecossistêmico e estrutura ecossistêmica. Então, o que a gente utiliza são variáveis ligadas à diversidade da vegetação e da fauna. A gente usa variáveis ligados à estrutura da vegetação, então número de árvores, fechamento do dossel, valor de cobertura, área basal, e a gente utiliza algo relacionado a processos ecológicos, tá? Então, a gente tem respiração de solo, usamos respiração de solo, matéria orgânica, atividade de certas enzimas, atividade de glomalina, isso indica quantidade de interações com fungos microrrízicos, etc. E, quanto a gente tem uma lista, igual essa lista aqui é só parcial, né? É uma lista, é um conjunto de 27 variáveis que nós coletamos em 76 parcelas, né? E a gente vê que cada uma dessas variáveis tem um jeito diferente de responder à recuperação.
Tá? Sempre nesses box plots, na esquerda, a gente tem a área não revegetada, aí a gente tem uma área inicial, com 0 a 3 anos, depois uma área intermediária, com 3 a 7 anos, e um estágio avançado, onde juntamos todas as parcelas que têm mais do que 7 anos. 7 anos. E, à direita, a área referência. Ô, Marcos, paramos de te ouvir, viu? Marcos? É uma floresta oncófila densa. Tá? Então, a gente vê variáveis que não... Você podia voltar falando da área de referência que cortou os últimos 40 segundos aí. Tá. Estão me ouvindo agora, de novo? Sim, você estava falando sobre as referências. Tá. Então, na parte direita, o último box plot à direita, o último Visca, né, são as áreas de referência, no nosso caso, são as florestas oncófilas densas aqui da Amazônia. Tá? E a gente vê que as variáveis, né, ao longo dessas cronossequências, apresentam diferentes comportamentos. Né? Existem variáveis que não avançam com o tempo de recuperação, tem outras áreas que alcançam nível Marcos, a gente não consegue te ouvir novamente. Você consegue nos de ouvir? referência, tem variáveis que até ultrapassam os valores de referência. Sim, consigo ouvir vocês. Acho que tá acontecendo algum delay com o seu áudio, porque talvez você esteja nos ouvindo um pouco atrasado. Mas teve uma pequena falha de alguns segundos agora. Acho que você pode continuar. Tá, vou continuar então. E é importante, né, porque isso alimenta, isso é uma esperança da operação e a gente precisa trazer esse valor. Próximo slide, Priscila. Tá? E aí a gente desenvolveu esse esquema aqui, né, para quantificar o caminho, as melhorias que aconteceram dentro das áreas em fase de recuperação. Então, a gente tem 3 sistemas aqui, né? Então, a gente tem a área degradada, a gente tem a referência e a gente tem a área em fase de recuperação. E a gente pega uma régua, coloca ela entre a área degradada e a referência, né? Com uma escala de 0 a 100, e aí a gente mede quanto nesse caminho, quanto é a distância entre a área em fase de recuperação para a referência, espelha ela nessa régua para que a gente tenha o nosso status de recuperação. E esse procedimento que a gente tem aqui permite que a gente consegue validar essa nossa estimativa, né? A gente pode verificar se uma dessas variáveis que a gente joga na análise multivariada, ela enviesa o resultado. A gente pode verificar se temos variáveis suficientes analisadas, né, para ter uma medida confiável,
E a estimativa ela pode ser influenciada caso a gente tenha mais variáveis que seguem uma trajetória hipotética assim ou assim. Tá? Tudo isso é permitido aqui e a gente pode aplicar essa metodologia, né, para definir os indicadores, né? A gente pode, do nosso conjunto de variáveis que a gente analisou, definir aquele que se correlaciona melhor com esse status de recuperação e definir ele como indicador para fazer monitoramentos mais extensos. Tá? E, como o valor é quantitativo, né, a gente também pode medir assim a contribuição da recuperação de áreas degradadas para a hierarquia. Alô? Marcos, você consegue nos ouvir agora? Sim. Olha, quando você começou a falar sobre a aplicação para medir a contribuição da RAD na mitigação, na hierarquia de mitigação, a gente parou de lhe ouvir. Então, se você puder repetir esse tópico, seria interessante. Eu só falei que isso permite que a gente pode medir a contribuição da recuperação para a hierarquia de mitigação, no sentido, né, que vocês todos conhecem esse desenho, né, a gente tem um impacto e a gente toma várias medidas para minimizar impacto, evitar impacto, né, e aí tem um impacto residual que a gente fala, parte disso vai ser remediado através da recuperação, ninguém sabe qual é o percentual disso, e o restante que sobra vai ser compensado. E aí, com essa metodologia, isso aí é uma ferramenta para a gente dizer quantos por cento a gente, de fato, consegue recuperar e quantos a gente precisa compensar. Próximo slide, por favor. Então, a gente fez isso para várias áreas. Uma mina em Corumbá, que o Igor também trabalha bastante, né? Lá com o Felipe, quem está nos projetos dele deve conhecer as áreas. Né? A gente fez isso para uma pedreira. Marcos. Chamado Arenitos e Carajás, e a gente fez isso para Grassland. Oi? Falhou quando você estava falando do segundo. Ai, gente, por que isso? Mas está aqui comigo, né? Essas Sim. falhas. Sim. Ô Marcos, você falhou na hora que você começou a falar da pedreira. Sim. Então, o segundo é uma pedreira em Carajás, onde foi aplicado topsoil e plantio de mudas, e o terceiro, na direita, são as pilhas de estéreo, que foram recuperados através de hidrossemeadura. O resultado é bastante consistente, né? Depois de alguns anos, a gente consegue recuperar mais do que 50%, isso depende um pouquinho do nosso ecossistema alvo, as grasslands, né? As campos rupestres,
testes abertos lá de Corumbá, elas recuperam um pouquinho mais rápido do que a gente consegue mostrar que claramente 50% mais X a gente consegue recuperar em pouco tempo. Próximo slide, Priscila. Tá? Aqui, agora, para o último gráfico, né, o gráfico à direita das pilhas, né, essa validação que eu já mencionei, como a gente mostra que não há viés dentro da nossa amostragem por algumas variáveis. Isso é super crítico porque nós somos uma mineradora e pode haver a crítica pelo órgão ambiental que fala, não, mas vocês só olham aquilo que é positivo para vocês. Não. Não temos, todas as variáveis indicam mais ou menos a mesma coisa. Tá? A gente tem suficiência de variáveis, né? A gente tem, isso já no meio, através do método de bootstrapping, que vem da genética, né? Para saber se um grau de parentesco que a análise, que a sequência indica, né? Você analisa os mesmos dados só com a metade dos seus bases e vê se tem o mesmo resultado ou não. A gente fez a mesma coisa e a gente consegue mostrar que se a gente tem 12 ou 15 variáveis, mais ou menos a metade do que a gente de fato tem, né, a gente tem o mesmo resultado. Então, o nosso status, né, de 50% mais X, dependendo do ecossistema alvo, ele é um valor bastante confiável. E a gente fez também essa simulação de variáveis, porque isso foi uma ideia assim, espontânea, dentro de uma reunião, foi solicitado pelo órgão ambiental, tá, mas vocês não levantaram a diversidade das libélulas, não levantaram isso, não sabem isso. Então, vamos fazer um teste, vamos verificar como isso afeta o nosso resultado, e aí a gente tem essas 8 trajetórias hipotéticas, né, que a gente simulou cada vez 1000 vezes, e no próximo slide vem o resultado, né, aqui nessa tabela. Então, nada afetou assim significativamente. O status continuou com 50% em todos os casos. Tá? O coeficiente de correlação entre o cálculo do status com essa variável simulado, e a gente acrescenta Marcos, você nos ouve? 1, 2, 3 ou até 5 variáveis, ou até 10. Estou ouvindo. Foi uma falha no seu microfone, mas voltou rápido. Eu acho que você também está com um pouco de delay. Você pode conferir depois, Marcos, Alô? por favor? Oi, você nos ouve? Sim. Confere se o seu microfone está bem conectado, o fone está bem conectado no celular, porque talvez possa ser uma falha de conexão do fone de ouvido, porque a internet aparentemente não está caindo. Sim, só me... Tá bem. Marcos, eu não sei se é proposital, mas seu microfone está desligado. Caso você esteja falando, a gente não está ouvindo. Ok. Oi? Ouvimos Tô você voltando. agora. Tá melhor agora? Sim. Sim. Tá. Então, até onde vocês ouviram? Logo depois que você apresentou os resultados da tabela à direita.
Ah, tá. Então, só repetindo, não sei o que chegou em detalhe, então, mesmo acrescentando um grande número de variáveis simulados, né, 1, 2, 3, 5 ou até 10 variáveis, a gente não teve alterações gritantes nos nossos valores, tá? Continuou valendo esses 50% de status ambiental mais X, depois de 7 anos. A gente tem um coeficiente de correlação entre o cálculo com e sem essas variáveis simuladas super altos, tá? E isso foi eu mencionei no slide anterior, né, que a gente fez um exercício para verificar qual é o melhor indicador para o status, né? Continuou em todos os casos o Shannon como o maior indicador. Tá? Próximo slide. Tá? Aqui já falei sobre o maior indicador do Shannon, né? Então, daqui a gente foi diretamente para um protocolo simplificado de monitoramento, e aí a gente sugere o mapeamento remoto da revegetação, né? Isso é um outro grupo dentro do ITV que está fazendo. Eles pegam imagens de alta resolução, do GeoEye, Worldview ou Sentinel, e mapeiam áreas revegetadas, né, áreas cobertas por vegetação, e separam isso de áreas com solo exposto, como minas ou pilhas não revegetadas. E em estruturas representativas, a gente sugere o levantamento da diversidade de Shannon, que foi o melhor indicador, eventualmente acompanhado pelo Leaf Area Index, que é o índice de área foliar, um índice para fechamento de dossel, né, em períodos assim, frequentes. Tá? Para simplificar o monitoramento e ampliar a quantidade de áreas a serem monitoradas. Próximo slide. Mas, na verdade, né, a gente quer avançar muito com esse monitoramento remoto e a gente não está satisfeito com o monitoramento apenas da revegetação. Tá? Então, a gente pesquisou na literatura que tipo de metodologias existem, tá? E a gente encontrou uma hipótese de diversidade espectral. Essa diversidade espectral, né, ela é retirada de uma imagem aérea ou uma imagem de satélite e representa os tons de verde que uma imagem apresenta. Tá? Então, na esquerda a gente tem a nossa área de estudo, são as mesmas pilhas estéreo dos slides anteriores, e na direita a gente tem o workflow, né? A gente abaixa a imagem de satélite, no nosso caso é o Sentinel, com resolução de 10 por 10 metros, 10 bandas espectrais. A gente faz aquele famoso Bandsat, né? Porque tudo que vem do satélite é imagem preto e branca. E o Bandsat é necessário para que a gente enxergue cores. Né? Disso aí, a gente separa em pixels que carregam vegetação e aqueles que não carregam vegetação. Isso a gente aplica uma máscara. Tá? Dessa máscara, a partir dessa máscara, né, os pixels selecionados, eles vão ser submetidos a uma análise de componentes principais, né, uma análise multivariada, e aí a gente tem todo esse espaço dos pixels, e a partir desse resultado da PCA, a gente classifica os pixels em espécies espectrais, que não tem nada a ver com as espécies arbóreas que a gente encontra na natureza, mas são espécies, é um conjunto de pixels que tem o mesmo espectro, ou um espectro semelhante dentro de um determinado
linear. Tá? E a partir dessas espécies espectrais, a gente pode calcular, igual a gente faz para os nossos inventários florestais, a diversidade, né? A diversidade de Shannon, a diversidade de Simpson, a diversidade de Fischer, a diversidade funcional, a riqueza, etc, etc. Próximo slide. E o que a gente observou para a nossa área de estudo é que a gente tem uma correlação muito bom entre os dados da recuperação e a diversidade espectral. E quanto a gente aplica, né, isso no contínuo, né, mas aí a gente seguiu esses padrões que as pessoas que trabalham com o sensoramento remoto usam, né, fazer uma matriz de confusão para saber quantos das nossas parcelas foram classificados de maneira correta, quantos foram classificados errado, para calcular uma acurácia. Tá? E aí a gente separou, né, esses dados da recuperação em 6 categorias: zero recuperação, né, recuperação 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 até 5 estrelas. Tá? E isso é a tabela no meio, que mostra essa matriz de confusão. E na última linha à direita dela, né, tem a acurácia desse mapeamento, desse sensoramento remoto, que está no torno de 80%. Tá? Isso é um valor bastante bom para esse tipo de classificação. Vocês devem ter ouvido do MapBiomas, por exemplo, que é a tentativa de classificar a vegetação do Brasil como um todo. Ela está na mesma faixa de acurácia. Tá? E com isso, a gente pode fazer a time series, né? A gente, além de fazer isso, a gente validou também por um dataset de teste, né? A gente teve um conjunto de dados para fazer a calibração e um segundo conjunto de dados para fazer teste, ambos com a mesma acurácia, então está valendo. Com isso, a gente então conseguiu mapear melhorias entre um ano e o outro, entre 2017 e 2019, e isso na parte direita do slide está representado e espacializado. Né? As áreas roxas são as áreas que perderam diversidade espectral, e mais verde os pixels estão, mais eles ganharam em diversidade espectral, e mais, consequentemente, eles ganharam em status de recuperação. E, bem, assim, a gente tem agora um sistema que pode nos fornecer quanto a gente tem um declínio, né, uma degradação na área, aí a gente pode ir ao campo e verificar o que está acontecendo, né? Em muitos desses casos, como a gente conhece essas áreas bem, a gente sabe o que está acontecendo, né? Por exemplo, na pilha NW1, DP-NW1, a gente sabe que aconteceram alguns deslizamentos de terra, né? Lógico que eles acabam com toda a vegetação e lógico que isso resulta numa redução da diversidade espectral. No WP West, né, oeste, a gente teve uma construção de uma canaleta que a geotécnica na mina, né, eles construíram uma canaleta e tinham que suprimir algumas áreas que estavam em fase de recuperação. E assim vai, né? Onde a gente não sabe, a gente pode investigar. Onde a gente sabe, a gente pode detectar isso aí. Tá? Próximo slide, Priscila. Tá? E agora, como tipo o final da apresentação, um outlook, né? O que a gente quer na companhia é verificar possibilidades de alcançar no net biodiversity loss, nenhuma perda líquida de espécies e nenhuma perda líquida de serviços ecossistêmicos. Então, aqui
eu tenho a hierarquia de mitigação, já falei dela anteriormente, né? Quais são as 4 etapas da hierarquia? Então, a gente evita impacto, a gente minimiza impacto sobre determinadas populações mais ameaçadas. O que a gente não consegue evitar ou minimizar é o impacto residual, e disso aí a gente precisa recuperar, né? Restore, ou compensar. Ambas as ações, né? Eles acontecem via recuperação de áreas degradadas. E aí a gente está montando um projeto, né, que mostra isso, tanto em nível de espécies assim, ameaçadas pela mineração, como medir essa contribuição da recuperação e da compensação para esse processo e fornecer as informações para que a gente consiga, talvez no futuro não tão distante, incluir isso como meta corporativa, como a gente já tem em muitas empresas, o fato de carbono neutro nas metas corporativas. Próximo slide. Então, é isso que eu tinha que apresentar. Eu quero agradecer todos os meus bolsistas, meus colegas do ITV, principalmente Ariane, Priscila, Silvio, Cecílio, Pedro, Agris, Rodolfo, são os que nos últimos anos mais trabalharam comigo, e quero agradecer a atenção de vocês. Peço desculpas aí pela péssima performance, pela queda de internet, queda de fala, mas às vezes é assim, tá? Se vocês tiverem qualquer pergunta, dúvida ou sugestão, fico feliz em responder. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor. Adoramos a palestra. Tenho certeza que muita gente aqui aprendeu muito. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, gente, pode mandar no chat ou abrir aí o áudio. Professor, enquanto ninguém pergunta, eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu trabalhei durante meu mestrado com monitoramento, né, de áreas em recuperação. E lá, durante meu projeto, né, eu percebi que nas variáveis que eu avaliei, eu não levei em consideração, por exemplo, a diversidade de espécies, né, o endemismo e tudo. Avaliei mais, assim, o aspecto de solo, né, indicadores de solo, enfim. E eu percebi que em algumas áreas, como minha área referencial era a canga, por exemplo, tinha uma área que era a canga, e eu vi que algumas variáveis, como o senhor apresentou aí, elas tinham um melhor desempenho do que a minha própria referência, né? E eu vi que isso aconteceu em alguns dos quadros que o senhor mostrou, alguns dos gráficos. E eu queria saber se você teve algum problema com isso, né? Se em algum momento a sua área, a área que você estava avaliando em recuperação, ela apresentou um melhor desempenho do que a própria referência, né, na sua escala. Sim. Quando isso acontece, né, dentro da análise multivariada que a gente tem, ela puxa a área em fase de recuperação ao lado, tá? Então, a gente tem como polos extremos a área degradada, né, e ao outro lado a área, a referência, né, que a gente quer recuperar. Em nossa análise, né, ela nunca joga a área em fase de recuperação além da referência, mas sim para cima ou para baixo dentro dessa análise multivariada, e nunca gerou problema na interpretação. Eu imagino que o que aconteceu no nosso projeto, que a gente trabalhou, né, foi porque a gente não levou em consideração esses fatores como o endemismo, né, e a diversidade de espécies, porque isso realmente, na referência, vai puxar tipo, a referência para cima, né? Então, como foi só algumas coisas, assim, alguns indicadores do solo, eu imagino que talvez tenha dado esse pequeno problema, né? Mas é isso, obrigada.
Maísa, eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. Tem uma pergunta no chat, Maísa. Você prefere começar por ela? Melhor, né? É do Alessandro, né? O Alessandro, professor, perguntou: os resultados apresentados da Spectral Diversity foram obtidos a partir da resposta espectral média de uma série temporal, ou foram comparadas apenas duas imagens? Foram duas imagens. Foi uma imagem de 2017 que a gente utilizou para treinar os parâmetros de cálculo, para definir os thresholds entre essas categorias de recuperação, e o 2019 que a gente pegou na mesma época. Né? Então, se não me falha a memória, ambas foram 30 de junho de 2017 e 30 de junho de 2019. Tá? E a variação se deu em função de diferenças espectrais em pixels vizinhas. Certo. Daniel, se o senhor quiser falar aí. Professor Marcos, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. O senhor mostrou que o índice de diversidade de Shannon ele foi o que melhor apresentou resultados para os objetivos dos estudos, né? E aí eu queria perguntar duas coisas. A primeira é quais são, né, as principais dificuldades ou os desafios que envolvem a aplicação do sensoriamento remoto para a recuperação de áreas, né, para o monitoramento da recuperação de áreas, também para para auxiliar, né, em estratégias de preservação, de conservação de ecossistemas. Quais são as principais dificuldades, não é? E como que essa ferramenta ela pode nos ajudar para além das questões de diversidade, as questões envolvendo o funcionamento, né, a diversidade funcional dos ecossistemas. Como que elas podem ser avaliadas por meio do sensoriamento remoto? Então, isso é um conjunto de perguntas muito difíceis para responder. A gente tem, quando a gente trabalha com dados de satélite, e a gente trabalha com sensores, né, que capturam imagens, a gente está limitado, aqui na região amazônica, a gente tem 2 meses por ano, a gente tem imagens. Tá? Então, o Sentinel, ele passa cada 10 dias, né? São 2, né? Então, são a cada 5 dias temos uma imagem, então mas a gente, mesmo assim, a gente consegue monitorar, assim, de maio até agosto. Tá? E o que acontece entre agosto e maio, a gente não vê, não consegue enxergar. Você consegue evitar esse problema se você usa drone, mas também não vai ter tempo para... E aí já tem uma outra escala espacial, né, que você pode atender com seu drone. Um outro super gargalho que você tem nessas análises é ground data. Você precisa validar tudo que você enxerga na sua imagem, independentemente da metodologia que você aplica, você precisa colocar isso em contexto com algo que você mostrou no solo, no chão. E aí entram todos os problemas que já são relatados assim, uns 200 anos. Né? Ninguém patroniza o tamanho de parcelas, ninguém patroniza critério de inclusão, quantas árvores são, quais árvores são, né? Para questões de sensoramento remoto, né? O mais importante são é o levantamento das árvores, né? Emergentes, né? Não precisa mostrar o sobrebosque, porque isso jamais você vai enxergar na imagem, independentemente qual veículo você usa ou qual tipo de imagem que você usa, né? Mas são esses os grandes desafios.
Eu tenho a esperança, e uma coisa que me interessa muito, mas eu não tenho tempo suficiente para aprimorar isso, é a questão como a gente consegue monitorar essas áreas e a diversidade funcional, ou a diversidade, e entre ela a diversidade funcional, mas assim, é em nível de pré-projeto, essas estudos. Eu tenho certas esperanças que isso pode ser uma saída, talvez em combinação com sensores ópticos, tá? Mas vamos ver se isso realmente se torna viável, né? O que funciona bem, o que em todas as circunstâncias, é quando você tem imagens, você consegue mapear mudanças no uso da terra, né? Isso simples. Agora, mapear, por exemplo, espécies invasoras. Durante a apresentação não falei sobre espécies invasoras, que são um grande problema em todos os projetos de rádio que eu conheço, e o Igor, uma conversa que a gente tinha na segunda, concordou com isso. Então, é super necessário a gente conseguir mapear essas espécies invasoras, tá? Mas a tecnologia ainda não está totalmente disponível para isso. As ferramentas, talvez a tecnologia já, mas as ferramentas precisam ser desenvolvidas ainda. Beleza, professor, obrigada. Marcos, eu queria fazer uma pergunta aqui. Acho que tem mais uma também aí no chat, né, Maísa? Mas só antes, é o seguinte, você coloca ali como o melhor indicador o índice de Shannon, né? Que aí é pelo método tradicional, né? Pelo que eu entendi, não é isso? Com inventário e tal. Então, aí a gente tem ele como o melhor indicador pelos nossos sistemas de monitoramento tradicional, que é indo a campo, que é extremamente trabalhoso, né, e etc. E aí, como que a gente pode, você acha que a gente vai chegar a fazer esse link de sair desse trabalho de campo, que é extremamente trabalhoso, para uma coisa de fato remoto? Porque a gente está discutindo, né, eu estou tentando, assim, fazer esse link, assim, olha, a gente está discutindo um monitoramento que seja mais remoto, que tenha bons resultados de forma mais simplificada, né, mas os nossos dados de pesquisa, de campo, ainda mostram que o Shannon, que é algo dos mais complexos que a gente tem para obter, porque depende do inventário, né? Como que a gente acha que a gente vai chegar nessa situação de ser realmente remoto? Vamos ver se vai... Meu, travou aí, Marcos, vamos ver se vai voltar. Ô, Marcos, travou, tá? Travou o seu aí. Voltou? Travou o seu, só começando a vir agora. Alô, alô? Agora sim, agora estamos ouvindo. Mas a gente não escutou nada da sua resposta. Alô, voltou? Agora sim. Então, o que eu estava falando, diretamente, ele
A variável que melhor descreve o status é essa diversidade de Shannon. E justamente a diversidade de Shannon, a diversidade espectral de Shannon que a gente utiliza para correlacionar e dar um acerto razoavelmente bom, dar uma acurácia de 80%. Ou seja, a gente tem o número de árvores e a diversidade de árvores que determina a qualidade ambiental da área, e a gente tem a diversidade. Ô, Marcos, se estiver me escutando, travou de novo, né? Diversidade espectral que está correlacionado com isso. Agora, agora é a internet, não? Agora eu acho que voltou. Estou de volta? Tá. Então, a gente tem uma relação entre a diversidade de Shannon e a diversidade e o status que está intimamente relacionado à diversidade. Não, peraí, agora eu fiz confusão. A gente tem uma relação entre a diversidade espectral e o status da recuperação. O status da recuperação, ele é diretamente ligado com a diversidade de árvores, ou seja, aquelas árvores que formam uma copa, né, e a gente tem teoria ecológica suficiente para dizer, ok, cada espécie deve ter uma tonalidade de verde diferente, porque tem outras funções, tem uma outra fenologia, e naquele momento que a gente tirou essa foto, essa imagem de satélite, né, ela se apresentou de uma maneira característica. Foi mais ou menos isso que você... Isso, exatamente. A ideia é essa, né? E aí, só complementando essa pergunta, vocês estão a nível ainda só de pesquisa ou já tem alguma coisa de monitoramento da empresa já usando essa tecnologia e como que é o aceite do órgão ambiental em relação a esses métodos, né? E com o órgão ambiental ainda não conversamos. Uhum. O que a gente está fazendo, eu devo na semana que vem treinar algumas pessoas da operação para fazer esse tipo de análise. Uhum. Tá? E aí, como são todos imagens gratuitas, né, são coisas que qualquer um pode ver. Qualquer um que tem um computador, que tem essas habilidades programáticas, né, sabe utilizar o R, por exemplo, e o QGIS, talvez, consegue ver isso. Então, a gente, para se blindar, né, isso tem o interesse de estabelecer lá na operação. E o próximo passo, se a gente tem mais dados que reforçam essa relação, né, a gente vai falar com o órgão ambiental. Acho que essa conversa não vai demorar muito, não. Legal. Obrigado, Marcos. Marcos, uma outra pergunta. Pegando o gancho do que o professor Igor perguntou, a gente sabe que um dos principais argumentos, né, para o uso da técnica do sensoriamento remoto, também na recuperação, é a vantagem de poder fazer isso com menos custo, né? Tem algum estudo ou alguma relação já feita em termos de redução de custos pela adoção da técnica? Então, a técnica que a gente submeteu essa paper tem uns 3, 4 dias. A técnica que a gente desenvolveu, essa script no R, é basicamente um script, né? Ele tem um custo zero. Ele só precisa de um computador, talvez um computador um pouquinho mais
potente, tá? E todos os ingredientes estão disponíveis na internet. O script será disponibilizado na internet, quanto a gente acessa. Então, é de fato algo que meio vem gratuito. Com 3, 4 horas você calcula isso. Enquanto o levantamento de 27 variáveis em 70 ou 80 parcelas, como a gente fez, tem um custo associado de uns 2 milhões de reais. É interessante, perfeito, obrigado. Professor, a gente tem uma outra pergunta. Oh, desculpa, Marcos. A gente tem outra pergunta do Rubio Moraes. Ele diz: boa tarde. O monitoramento remoto apresentado foi realizado somente considerando áreas florestais ou também foram consideradas áreas campestres? Obrigada. Como a gente na nossa área de estudo, a gente tem florestas umbrófilas densas, florestas estacionais, essas áreas de RAD, solos expostos, que são as áreas em fase de mineração, e vegetações campestres, que são as cangas. A nossa dificuldade é que quando a gente tem imagem, a canga, ela aparece cinza, ela aparece como não vegetada. Então, a gente, de fato, excluiu ela da análise. E só trabalhamos com as áreas de florestas e as áreas em fase de rádio. Marcos, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se você falou isso durante a apresentação, eu perdi, mas como vocês diferenciam, assim, tem uma técnica que vocês usam para diferenciar o que está sendo revegetado do que é floresta que já estava lá? Ou vocês fazem essa análise temporal mesmo, ver que nas imagens de alguns anos antes não tinha nada lá e aí depois vocês comparam isso por tempo? Está me escutando? Não, Maísa, falhou muito. Tá, vou perguntar novamente, porque eu não sei se, não percebi se falou isso durante a apresentação, eu que não entendo muito bem, mas vocês comparam, quando vocês têm uma área em revegetação, em recuperação, vocês comparam tanto que a vegetação desenvolveu, apenas comparando imagens de um ano com o outro, ou existe alguma forma que vocês usam já em uma imagem já saber o que está sendo recuperado e o que é vegetação nativa, por exemplo? Não, a única coisa que a gente fez de filtro nessa análise foi separar, tirar pixels que tinham um NDVI, né, essa Normalized Differentiated Vegetation Index, embaixo de um determinado valor. Tá? Isso a gente fez para tirar pixels não revegetados. Mas, fora disso, a gente não fizemos nenhuma diferenciação. É porque e a gente tinha, só deixa eu completar isso aqui, a gente tinha que ajustar o NDVI, tá? O autor do pacote DR que calcula essa diversidade espectral, ele sugere um NDVI de 0,5 como valor de limiar. A gente diminuiu ele um pouquinho porque as áreas em fase de recuperação, né, eles não apresentam um NDVI tão alto. Eles tinham um NDVI de 0,35. Então, a gente diminuía para 0,3 e aí a gente incluiu todas as áreas verdes, assim. Né? Mas aquilo que
Ô, Marcos, se estiver me ouvindo, travou de novo. Hein? A gente faz é que ele já tem uma informação do ano anterior. Ninguém mais aqui? Agora estou ouvindo. Oi, Marcos, está me ouvindo? Sim, Agora sim, vocês voltou. escutaram? Sim, professor, agora a gente está escutando. Você escutou minha resposta? O final, não. O final a gente perdeu, o que o senhor estava falando. Quando o senhor começou a falar sobre a diferença de tempo, né, dos mapas, que falhou. Ah, tá. Não, então a gente não aplicou nenhum PRO como o Pixel estava em tempos anteriores. Tá? Era só aquela avaliação se o Pixel está verde ou não. Se ele tinha um NDVI maior do que 0,3. Beleza, é porque eu acabei pesquisando, li um pouco de um artigo que o senhor é um coautor, e aí eu achei interessante disso, que mostrou lá, né, que vocês diferenciaram áreas que estavam em recuperação das áreas que já tinham vegetação nativa ali. Aí eu queria só saber se foi o mesmo tipo de análise que vocês fizeram. Não, aquele trabalho que você deve ter visto é do Felipe Nascimento, né? Isso. Não, Felipe Silveira. Isso foi uma análise tradicional de classificação de mudanças de terra. Tá? Aqui com essa metodologia, né, a gente consegue separar muito bem o que é floresta, o que é canga, o que é mina, o que é revegetação. Mas a gente não consegue diferenciar a recuperação em estágios. Tá? A gente fez vários testes para verificar se a gente consegue identificar o surgimento de arbustos ou de surgimento de uma copa das áreas mais craminosas, mas isso não, até agora não conseguimos isso. Beleza. Tem uma pergunta aqui no chat da Marina Marinho. Ela não pergunta não, né? Um comentário, né? Ela falou que o MAP Biomas é um programa gratuito e tem a evolução temporal da paisagem no Brasil, de áreas reflorestadas e degradadas desde 1980. Bom, pessoal, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, professor, então, professor Igor, se o senhor quiser falar alguma coisa antes da gente terminar. Pessoal, então, a gente só queria agradecer a presença de todos, né? A gente teve uma plateia bem grande, muita gente até agora no final. E agradeço imensamente ao Marcos Gastauer pela oportunidade, por estar trazendo isso para o nosso grupo, né? E essa troca de informações, ela é muito importante e a recuperação de áreas degradadas é uma área que está avançando muito aí nas novas tecnologias, né? Então, a ideia era trazer, né, todo esse conhecimento que o Instituto Tecnológico Vale faz aí de novas tecnologias para a nossa área. Então, muito obrigado, Marcos, o apoio aí também da Priscila. E agradeço também aqui a nossa turma aqui, a Maísa, o Daniel, todo mundo que tem trabalhado aí para poder tá fazendo acontecer esses nossos encontros aqui do grupo de estudos de recuperação de áreas degradadas. Tá? Obrigado a todos, então, e boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.